Deixa eu falar ainda de economia. A redução dos impostos sobre os combustíveis aqui no Brasil diminuiu a projeção de inflação para o ano que vem. A conclusão é da Instituição Fiscal Independente, IFE, que é uma entidade ligada ao Senado. A Priscila Asbeck vai detalhar para a gente esses dados do IFE. Pois é, o IFE então seguiu na linha do mercado, também o Ministério da Economia melhorou as projeções. Vale falar que melhorou a projeção para o PIB de 2 para 2,6%, inflação de 7,2 para 6,4% para esse ano, mas isso vai muito em linha com o que a gente já tem visto da onda de revisões. O interessante desse relatório é que a IFE fez novas projeções com ou sem estímulos para 2023. Com estímulos, eu estou falando aqui do auxílio de R$600 sendo mantido, que não é uma certeza ainda, apesar das promessas de campanha, isso não está aparecendo no orçamento ainda, e também a questão da isenção de tributos federais sobre combustíveis que estão previstas para acabar neste ano. A gente preparou aqui, então, uma tela para mostrar qual que fica, então, a projeção tanto para o PIB quanto para a inflação, considerando os estímulos ou não. Então, a projeção para o PIB em 2023 se mantém em 0,6%, mas sobe para 1%, segundo as estimativas da IFE, se os estímulos forem mantidos. Para 2023, a projeção de inflação é de 4,9%, mas cai para 4,7% se a isenção de impostos for mantida. Poderia até cair mais, segundo a IFE, mas como o auxílio mantido em 600 pode aumentar a demanda, apesar da redução dos impostos se for mantida nesse cenário eventual, a inflação cai para 4,7%, poderia cair mais, mas não cai tanto. A gente tem também uma outra tela que mostra qual que é o outro lado desses estímulos. Então, por um lado, esses estímulos, eles ajudam a economia, eles trazem mais crescimento, uma previsão também de inflação menor com a isenção dos impostos. O problema é que isso tem um custo. Então, a IFE já projeta que o endividamento público vai subir para 80% do PIB no ano que vem. E o que eles dizem? Que se esses estímulos forem mantidos, ou seja, se o auxílio de R$600 for mantido, que traz um custo adicional para as contas públicas de 52 bilhões de reais, mais os estímulos como desonerações de impostos e a isenção dos tributos federais sobre combustíveis, a dívida pode subir ainda mais e chegar a quase 82%. Mais cedo a gente conversou com o Daniel Cury, que é diretor da IFE, e o que ele disse sobre esse quadro todo? Ele falou que há uma discussão sobre aumento de gastos no mundo todo, não só aqui no Brasil, diante dessa crise global, mas o que ele diz, e ele fala também que as regras vão precisar ser alteradas caso o auxílio entre no orçamento. O auxílio não cabe no orçamento do jeito que as coisas estão com a atual regra do teto de gastos. Então já há uma previsão de que vai haver mudanças nessas regras. A questão é que eles falam que, apesar disso acontecer em todos os países do mundo hoje, essa discussão sobre mudança das regras fiscais, isso precisa ser feito com responsabilidade, porque senão a gente vai ficar naquele eterno problema de gastar muito, não pensar no futuro e não aumentar a produtividade, que é o que traz crescimento para o país. Ô Pri, eu lembrei aqui da entrevista do candidato do PT, do Lula, ao William Vac, que ele fala, não tem problema gastar, não tem problema se endividar, desde que essa dívida contraída seja de investimento e não de custeio. Isso bate aí também? Pois é que aqui a gente está vendo um endividamento que, para parâmetros de países emergentes, está alto, né? Então, 80% de endividamento sobre o PIB, né, em equivalência ao PIB, é um endividamento alto para padrões de emergentes que teria que ficar ali perto dos 60%. Inclusive, está bem superior ao que a gente tinha antes da pandemia, que estava ali por volta de 60%. Então, é um endividamento alto. A questão é, o endividamento subiu no mundo todo, para vários países. Então, o que todos os economistas são unânimes em dizer é que, sim, foi um momento necessário, foi um momento de aumento de gastos necessário. A questão que o Daniel Cury colocou de uma forma muito clara hoje no CNN Money precisa ter alguma previsibilidade. Então, vamos mudar as regras do jogo? É necessário mudar as regras do jogo? É necessário, nesse momento, fazer mais gastos para fazer frente a essa crise toda no mundo? Sim, isso todos concordam. A questão é como a gente vai traçar essas novas regras para que isso traga uma previsibilidade para a economia e a gente não fique com um risco muito grande. É isso que os candidatos ainda não estão respondendo nas campanhas, né? Eles estão falando de aumento de gastos, mas eles não estão falando como mudar as regras para comportar esse aumento de gastos, estimular a economia de uma forma sustentável e responsável. É por isso que a gente tem uma grande incógnita aí para o ano de 2023.